Olá, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez juntos para conversar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Eu vou ler uns versículos e vou explicar. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens. Esse relato bíblico ele está registrado na Bíblia Sagrada, em Mateus 25, de 1 ao 13. Então daqui a pouquinho nós já estaremos falando sobre a parábola das 10 virgens, né? Um ótimo domingo, de manhã, tranquilo, vamos estudar a palavra de Deus. Mateus 25, capítulo 25, versículo de 1 ao 13. O primeiro versículo está dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, né? Então nós vimos aqui que Mateus, o evangelista Mateus, viu essa parábola contada por Jesus. Jesus, ele contava parábolas para pessoas, alguns entendiam, outros não. Então, depois ele explicava direitinho aos discípulos, né? Em particular a parte, qual o sentido da parábola. Ele era muito prudente. Jesus ele tinha uma prudência muito grande. Ele sabia que ele agradava a uns e desagradava a outros. Então ele preferia contar as histórias, ensinar através de parábolas. E hoje nós vamos ver alguns detalhes, né? Alguns detalhes da parábola das 10 virgens. Ele comparou o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, né? E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então nós vamos falar sobre as pessoas prudentes que aceitam Jesus e estão dentro da igreja, e as pessoas que estão dentro da igreja, mas não levam a sério, você entendeu? E às vezes quando leva a sério não é tão assim. E a gente sabe que nem todos que estão dentro de uma igreja serão salvos. A gente sabe, a Bíblia, ela deixa isso bem claro. Quando o Senhor vier para a igreja, dois estarão dormindo na cama, um será levado e um será deixado. Estão 2 pessoas no moinho moendo, né, os cereais, a comida. Um será levado e o outro será deixado. Quer dizer, nem todos serão salvos, né? Isso é a Bíblia que ensina, tá bom, irmão? Não estou julgando ninguém, não, né? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, que é o terceiro versículo, tá? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, uma reserva. Já as prudentes levaram azeite numa vasilha à parte, né? E as lâmpadas, levou as lâmpadas e ainda uma botija fechada, com tampa, claro, para que não derramasse esse azeite, né? Um azeite precioso. O azeite da época ele era azeite de oliva, era um azeite muito bom e caro também. Não era barato, não. Mas aí o tardão do noivo, elas dormiram, né? O versículo 5 diz que o noivo tardando, elas tosquenejaram, né? Elas dormiram. E à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então foi aquele alvoroço, né, irmão? E as prudentes viram que a lâmpada elas estavam apagando, correram, botaram mais azeite. E tinha que se preparar. Qual era a finalidade da lâmpada? Era mostrar o rosto. Hoje nós temos identidade, temos CPF, temos documentos que provam a gente, quem somos nós, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento.
Mas na época era o rosto da pessoa que identificava. Então a lamparina, por ser de noite, era meia-noite, né, no caso aqui, está dizendo que à meia-noite ouviu-se um clamor, então de noite. E a lamparina era colocada próxima do rosto aqui, ó. Né, as pessoas, as virgens, homens, né, colocava a lamparina próximo do rosto para a pessoa ver e identificar que era pessoa idônea, que era pessoa certa, honesta, esse negócio assim. Então, quando as loucas foram ver a lâmpada, ela estava se apagando. Porque o azeite consome, né? Você bota o fogo no pavio da lamparina e conforme o fogo vai queimando, o azeite vai também diminuindo. São as lamparinas, né? Nós já usamos lamparina. Antigamente, quando não tinha energia, a gente usava lamparina e o nariz dentro ficava tudo escuro da fumaça da lamparina, que era querosene. Não era azeite não, era querosene. Aí a gente inalava aquela fumaça da lamparina e ficava preto o nariz. Quem usou lamparina há muitos anos sabe disso. Mas eu não usei não, porque eu era criancinha, eu saí lá de Marilândia com 5 anos de idade. E o papai, ele tinha comprado um gerador de energia a querosene, né? Não tinha óleo diesel, a óleo diesel não, era querosene. Porque ele montou lá em Marilândia um cinema. O papai, ele era muito bem sucedido. Marilândia é acima de Colatina, uns 30 quilômetros mais ou menos. E ele resolveu montar lá um cinema, que ele tinha várias salas, que tinha área grande. Fez um local para montar esse cinema. E ele até cedeu energia para a rua principal de Marilândia. Foi até homenageado pelo senador Jéssica Mata em memória, que ele é falecido, né? Lá em Marilândia. Mas, então a gente não usava mais lamparina, tinha energia do gerador. Mas, então, as prudentes levaram azeite com elas, né? Estavam preparadas, estavam cheios do Espírito Santo, aqui simbolizando o Espírito Santo, né? O azeite. E as prudentes não, as prudentes, as lamparinas delas estavam apagando, aí o que elas fizeram? Correram com as prudentes, né? Então todas as que elas viram se levantaram e prepararam suas lâmpadas. O 7º, né? O 8º, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas correram pedir ajuda às prudentes. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Quer dizer, então as prudentes eram prudentes mesmo, né? Se elas separassem o azeite e dessem para as prudentes, para as loucas, ia acabar o azeite delas também. E elas estavam se preparando para o noivo. Já tinha um clamor dizendo que o noivo estava vindo, mas elas estavam prudentes. E se o noivo demorar? Né? As nossas lâmpadas, nós demos o nosso azeite, a nossa reserva para as loucas. Aí nem a louca nem nós vamos ficar com azeite suficiente. Nós temos que ter azeite suficiente. Então é aquela história que quando você é uma pessoa de oração, você tem uma reserva, né? Eu falei num vídeo passado que houve é história ilustrativa, tá, irmão? Só história ilustrativa. E é 2 irmãos numa rua escura, perigosa. E os dois estavam conversando, batendo papo. E de repente lá no início da rua tinha um grupo de malfeitores. Aí um dos irmãos falou assim pro outro: nossa, irmão, olha lá, tem gente lá estranha, nós não sabemos quem é. Vamos ajoelhar e vamos orar, porque se for malfeitores,
Deus nos livra, nos defende. Aí eu quero de oração, falei assim, não, irmão, vamos embora, vamos andar firme. Agora não é hora de orar, não. Se você baixar para orar agora, os malfeitores vão ver que nós estamos fracos, nós estamos com medo. Nós vamos em frente. Porque agora é a hora de ver a resposta da oração. Então a pessoa que é de oração, irmão, ela ora diretamente, constantemente com Jesus, adora Jesus, né? Fica nos pés de Jesus. Para nos momentos difíceis passar com tranquilidade, com bonança, passar com... Mesmo que está tudo caindo em volta, mas a pessoa está confiante em Deus, né? É nas batalhas, é no serviço, é no lar, é na escola, na faculdade, qualquer lugar. Se você está suprido, né, orando a Deus, você está com reservas de oração, né? Aí você vai ver o grande livramento de Deus. Aí o rapaz que era de oração falou assim, não, agora não é hora de orar não. Se você abaixa para orar aí, os malfeitores vão ver que você está com medo. Pode fazer mal a você. Vamos em frente. Aí foram em frente. Encontraram com aquele grupo. Realmente era um grupo de malfeitores. Mas os anjos do Senhor estavam acampando, estavam aí livrando eles. Conversaram. Deus deu livramento, eles foram embora, continuaram o caminho. Então a oração é para esses momentos, é para um momento difícil, é para você adorar a Deus, é para você passar pelas barreiras com confiança em Deus, porque as barreiras elas são colocadas pelo inimigo, elas vêm as barreiras. E você tem que fazer igual o rio. Como que o rio faz? A água do rio, ele pega, vai no curso dele, na terra. Quando ele encontra uma pedra, ele simplesmente desvia da pedra e vai embora. Quando tem uma caideira, né, um precipício, ele vai, porque não tem como desviar, né? Mas para obstáculo, pedra, o rio desvia. Nós temos que fazer a mesma coisa. Afastar do mal, até da aparência do mal, diz a palavra de Deus. E as prudentes, então, pediram ajuda às loucas, né? As loucas pediram ajuda às prudentes. Mas elas responderam, falaram, nós não podemos dar azeite para você, esse azeite aqui é para nós. É para nossa reserva. Então, trazendo para o lado da salvação espiritual. A salvação é individual. Não é porque a mãe e o pai são evangélicos, temente a Deus, é que vai salvar o filho, salvar a filha, não. É individual a salvação. O filho e a filha têm que seguir os caminhos dos pais. Querem ser salvos? Faz o que os pais fazem. Participa da igreja direitinho, você entendeu? Faz a obra de Deus, seja uma pessoa amável, uma pessoa que todos aprovam. Que o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, eles têm que ser irrepreensíveis, diz as cartas paulinas, né? Você tem que ter um corpo. É o templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Aquele que aceita Jesus, que está no plano de salvação de Jesus, ele é o templo de Deus. Entendeu? Então tem que manter três irrepreensíveis: o corpo, a alma e o espírito, né? O espírito está pronto, diz o Senhor Jesus, porque é o Pai que dá, né? Então ele volta para o Pai. O que acontece quando a pessoa falece? O corpo é sepultado, né? No cemitério. A alma volta. A alma vai para um lugar de descanso, né? Se a pessoa for temente a Deus, ela vai para o paraíso. Jesus já falou essa parábola do homem rico e do homem pobre, né? De Lázaro. Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo sobre essa parábola. Então, o espírito volta para Deus. Nós hoje, nós temos três coisas: alma, corpo, alma e espírito. Aquele que aceita o plano de salvação de Deus, ele está garantido. Por quê? Porque o Espírito Santo vem, foi enviado por Deus, e se torna nele uma morada. E o Espírito Santo vindo, se torna uma morada, a pessoa vai ficar santa. Não é só aquele santo lá de igreja, aquelas imagens, não. Aquilo lá não é só ensinamento de homens, né?
Mas eu não quero entrar em polêmica não, tá, irmão? Sabemos que os santos são aqueles que Deus mora neles, são pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como um Salvador, como seu único suficiente Salvador. Ele enviou o Espírito Santo da parte de Deus, então os três vêm e faz morada eternamente. Por isso que o reino dos céus, ele já está no meio de nós. Quando Deus pregava sobre isso, arrepender porque o reino dos céus está próximo. Quer dizer, aquele que arrepender, aí o reino do céu vem. E a gente não precisa esperar o reino dos céus no futuro, ele já está no irmão, na irmã, desde que esteja a vida no altar, tá bom? As prudentes então disseram, não podemos te emprestar o azeite, te dar, não emprestar não, a dar. Porque senão vai faltar para vocês e para nós. E nós estamos fazendo uma coisa muito importante, nos preparando para encontrar com o Salvador, com o noivo, né, que é Jesus. Simbolizando a igreja e simbolizando Jesus, a parábola das virgens. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Aí que é o problema, irmão. Às vezes você está dentro da igreja, mas não está ali com aquela devoção em Deus, né? Aquela preocupação da salvação, e vem no repentino. Jesus, ele vai vir na hora que você não espera, que você não está pensando. E foi o que aconteceu aqui nessa parábola, claro, né? Quando elas foram comprar, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Não tinha mais ninguém. De repente o noivo até olhou se tinha mais alguém para entrar, que é como eu expliquei no início do vídeo. A lamparina era para mostrar o rosto, a rosto da pessoa, que era a identidade na época. Entendeu? Então, o noivo chegou, fechou-se a porta, né? E quando chegaram as virgens, elas bateram na porta. Depois, o versículo 11, né? Que eu li o décimo, agora o 11º, o 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos, né? E ele respondeu lá de dentro, ele não abriu a porta, ele respondeu. Foi o próprio noivo que respondeu. Em verdade vos digo que não as conheço. Ele não tinha visto o rosto dela. Aí que é o problema, irmão. Aí você está dentro da igreja e não ser conhecido por Jesus. Mas como isso acontece? Acontece, irmão. Isso acontece. Tem muita gente que está dentro da igreja e Jesus não o conhece. Por quê? Porque leva uma vida completamente diferente dos padrões bíblicos, você está entendendo? Gosta de badaladas, né? Gosta de conversar e às vezes criticar outras pessoas. Não estão aí dentro da igreja. Ah, mas Deus é amor, ele salva todo mundo. Não, Deus é amor. Mas também ele é fogo consumidor. Diz a palavra de Deus, as cartas paulinas, fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Entendeu? Eu fico rindo, mas é sério, irmão. Para você ir para o céu é um caminho estreito, apertado. Você tem que obedecer os mandamentos de Jesus, você tem que deixar de fazer muita coisa. Tem pessoas que falam, os crentes são tristes, que não vai numa praia, as festas dos crentes é só, não tem bebida, é só suco. Mas é isso aí, irmão. A gente muitas vezes está aqui na terra sendo criticado, mas nós somos vencedores com Jesus, entendeu? Temos que observar isso aí, observar os preceitos do Senhor. Porque só entra no céu, irmão, aquele que realmente se esforça, o céu é tomado à força. O céu não é tomado de qualquer jeito. E tem pessoas que não sabem disso. Vão vivendo, vão levando a vida. Ah, na última hora Jesus me salva. Não é assim não. Vigiai, orai, porque não sabeis a hora que o Senhor vem. O Senhor vem de duas maneiras, apanhar
o crente. Duas maneiras tem. Você não sabia disso, não? Tem duas maneiras. A primeira maneira é quando a pessoa falece. Ou de doença, enfermidade, ou de velhice, ou de acidente automobilístico, você está entendendo? Primeira maneira do Senhor vir empanhar o crente. A segunda maneira é na vinda dele. Porque lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, está dizendo que o Senhor, num abrir e piscar de olho, virá apanhar a igreja. E aquele que está preparado, que está esperando o Senhor, vai subir, literalmente. Está numa roda de amigos, batendo um papo, conversando, mais um ali, ou dois, ou três, ou quatro ali, nesse grupo de amigos, de 10 pessoas, 15, ou talvez 2, 3 ou 4. E o que está preparado vai sumir mesmo, literalmente. A palavra de Deus diz isso. Está escrito lá. E a Bíblia é verdadeira. Nós temos que acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é verdadeira. Então lá em Tessalonicenses, os irmãos podem conferir. Lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, está dizendo que nem todos nós dormiremos, mas aos que... E não vai preceder também os que dormiram, os que faleceram. Porque Jesus compara a morte como um sono, né? Dormir. Quem estiver preparado vai subir, literalmente. Você está entendendo? Isso no arrebatamento da igreja. Mas antes a pessoa tem que estar preparada, porque ela não sabe o dia que vai morrer. Eu não sei o dia que eu vou falecer. Eu tenho que estar preparado. É assim que a história manda. Que a Bíblia ensina, né? Pois e as loucas chegaram, né, foram lá comprar o azeite. Aí tiveram que esperar a vez dela, aquela história toda, né? Fora de hora, de noite, foram comprar azeite. Aí quando chegaram, as virgens loucas chegaram e pediram ao Senhor, abra-nos, Senhor. E o 12º, 12, ele respondeu lá de dentro, lá, que a porta estava fechada. Em verdade vos digo que não vos conheço. Né? E elas perderam a boda, perderam a salvação. Aqui no caso da parábola, perdeu a festa, no caso, né? Mas em relação à salvação das pessoas, essa parábola. Aí para terminar o 13º, o Senhor está dizendo, vigiai, tá? Pois não sabeis a hora em que o vosso Senhor virá, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho de Homem há de vir. Você não sabe o dia que você vai falecer, você não sabe. Se é de dia, se é de manhã, se é no hospital, se é em casa, você não sabe. Mas você tem que estar preparado. Porque o Senhor vem dessa maneira de apanhar a pessoa. Ele vem pela morte, né? Lá no Salmo 116, versículo 15, está dizendo o seguinte: preciosa é às vistas do Senhor a morte dos seus santos. Certo? Aquele santo que está com o Espírito Santo de Deus, que está com Jesus, aquele que tem a palavra de Jesus. Tudo que ele pedir a Deus, Deus o fará. Jesus, ele glorificava o Pai constantemente, ele mostrava isso para nós. Porque ele tinha uma harmonia com o Pai, né? Jesus falou para Filipe, no vídeo passado eu falei, que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. O Pai é maior que eu. Aquele que nos ama, nos obedece, fará obras maiores que eu faço. Porque ele vai para o Pai, né? Jesus foi para o Pai, preparar lugar para nós. Então, tudo que nós pedimos a Jesus, se nós tivermos com a nossa vida no altar, certo? Fazendo parte do grupo das virgens, né? Que são muitas, né? Não são só 5, né? Aqui no exemplo é 5 virgens, 5 loucas. Mas, se você simbolizar, significar virgens, noiva, né? Porque a noiva, ela, para ser preparada para o noivo, tem que ser virgem, tem que ser uma moça recatada, guardada. E a igreja é comparada com essa moça. A igreja é comparada
como a noiva de Jesus, de Cristo. Jesus é o noivo. Então vai haver uma união intrínseca, né? Essa união, ela é eterna. Lá no capítulo 14 de João, está dizendo que nós seremos um, como Deus, o Pai, o Filho, Jesus Cristo, né, o Cordeiro de Deus, e o Espírito Santo é um. A igreja será um com ele, com a Santíssima Trindade também. Então essa que é a nossa alegria, que a igreja será uma unidade com Deus. A Santíssima Trindade, hoje ela está preparando tudo, fazendo um preparo para que a igreja, aquele que for salvo, aquele que for para o céu, né, aquele que fazia obra de ouro, de pedras preciosas, de diamante, a obra dele vai permanecer, mas quem fazia obra de palha, de madeira, vai queimar pelo fogo. É um fogo purificador, tá? Não é um fogo literal igual o nosso aqui, se você botar a mão, você vai queimar a mão, no nosso fogo literal aqui, né? Mas é um fogo de Deus, é um fogo que não consome, é um fogo purificador. Moisés ficou admirado que a sarça estava em chama, a sarça lá no Monte Sinai, estava em chama e não se consumia. Ele falou, que mistério é esse? Tem fogo ali, mas não está consumindo, porque é o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele não consome. O fogo que é para juízo, sim, aí consome. Mas o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, é um fogo de gozo, de alegria, de poder, né? É esse que é o fogo. Bem, os irmãos entenderam a parábola, né, das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes levaram azeite com elas, né? Reserva. Que azeite é esse? A pessoa está sempre orando, glorificando a Deus, agradecendo, ser grato a Deus pela salvação, né? Pelo preparo da salvação eterna, né? E a gente, no capítulo mesmo 16, é o 16, que darei eu ao Senhor, do Salmo, né, 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Aí o salmista responde, tomarei o cálice da salvação, né, o Salmo 116, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, né, por Jesus ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar, resgatar o homem pecador, mas ressuscitou, tá, irmão? Não está lá na cruz, não. Jesus ressuscitou. O anjo falou para as mulheres assim, vós procurais o vivente entre os mortos? Não, já ressuscitou. Fala para os seus irmãos que ele vai para Galiléia, para eles ir lá para Galiléia, que ele quer conversar com eles. Então, Jesus aparecendo para os discípulos 40 dias ainda, antes de subir ao céu. Mas eu quero agradecer a você, ao irmão, à irmã, que ficou até no final desse vídeo, né, me dando esse apoio. Se você gostou e gosta desse tipo de assunto, quer ler a palavra de Deus e explanar, dê o seu joinha, tá bom? Se inscreve no canal, porque o canal tem esse objetivo, de ler a palavra de Deus e explicar, tá? Por isso que eu não falo o nome de igreja, não falo nada, para não ter polêmica, entendeu? Porque eu estou ensinando a palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus desde 1993, né? E o pouquinho que eu aprendi de lá para cá, eu passo para os irmãos. Então eu quero agradecer por ter ficado, fico agradecido pelos irmãos e as irmãs ter ficado até o final do vídeo. Dê um likezinho, dê um joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.